Para sabermos tudo sobre essa doença, o gastroenterologista Dr. Gustavo Paturi veio até aqui em nossos estúdios para conversar com a gente. E a gente, com muito carinho, vai acolhê-lo, doutor. Bom dia, bem-vindo, que satisfação recebê-lo. Saudade do senhor, doutor, viu? Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. É muito bom, as pessoas começam a ligar para a gente, atrás do doutor Gustavo, atrás do doutor Gustavo, porque elas aprendem, as explicações são claras, são valiosíssimas, então. E hoje o assunto é sério, doutor? Hoje o assunto é sério. O pâncreas mede quanto, mais ou menos? O pâncreas realmente ele tem mais ou menos aí de 15 a 20 centímetros, ele fica na região média, bem no meio do abdômen mesmo. Ele fica geralmente, se a gente mostrar aqui no... Não, eu já vou, só para a gente introduzir, já vamos falar, o doutor já está com vontade de falar e de explicar certinho. Pancreatite, a gente vai saber qual é a função, tudo isso muito mais. Então eu quero que você ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha, porque é um órgão pequenininho, mas tem uma função fantástica no nosso organismo. Doutor, por favor, sente-se. Então, agora sim, doutor, vamos ver onde é que a gente viu as imagens assim no início do programa. Então, quando a gente fala de pâncreas, né? Então, ele está abaixo do estômago, como é que é? Ele, na verdade, ele está atrás do estômago. Atrás. Ele, na verdade, ele fica exatamente atrás do estômago, tá? Ele fica um pouco mais para baixo do fígado. Então, ele fica bem no meio da barriga mesmo, bem no meio do abdômen, tá? Se a gente mostrar aqui... Tanto que teve que cortar o estômago para a gente poder conseguir, para a gente conseguir ver o pâncreas. Isso que o senhor tirou aí de cima, o que era? Isso aqui que eu tirei o fígado, porque na verdade o fígado também acaba ficando na frente dele. Então ele fica bem na parte de trás do abdômen, tá? Atrás do estômago. E ele é um órgão importantíssimo porque ele faz parte de dois sistemas nossos. Ele faz parte tanto do sistema digestivo quanto do sistema endócrino. Tá? Ele produz enzimas para a gente conseguir absorver proteína e absorver carboidrato. Tá? E ele também produz dois hormônios importantíssimos que regulam o nosso açúcar no sangue, que regulam a glicose, que seria a insulina e o glucagon. Então a principal função dele tanto para os dois aparelhos digestivos e endócrinos a enzima para o corpo absorver as proteínas, que daí essas enzimas vão para onde? Vão lá para o intestino, doutor? Exatamente. Na verdade, ele produz... as enzimas saem por esse ducto principal e caem exatamente no duodeno, na primeira porção do intestino delgado, e aí acaba... É ele que vai fazer toda a quebra da proteína em moléculas menores para a gente absorver e quebrar também os carboidratos. A parte endócrina dele, que seria a insulina, que seria para justamente diminuir o nosso açúcar no sangue, e o glucagon para aumentar o açúcar no sangue, eles na verdade vão através da corrente sanguínea. Então quer dizer que quando, por exemplo, a gente sempre exagera, a gente viu até um programa aqui falando sobre doce, a gente sempre exagera nos doces, na ingesta de carboidrato, etc. E tudo isso vai virar glicose, açúcar, energia. Quando está demais, entra na corrente sanguínea. E aí entra o pâncreas em ação, que ele vai liberar a insulina, que vai controlar as taxas de açúcar nas células do sangue, é isso, doutor? Perfeito, Frei. O açúcar é basicamente a fonte de toda a energia que a gente tem. A gente até consegue tirar energia através às vezes, de gordura, mas, por exemplo, o cérebro da gente só funciona à base de glicose. Então, a gente precisa do açúcar, da glicose, para a gente poder manter a homeostase e manter tudo funcionando normal. O papel do pâncreas é justamente manter esse equilíbrio. Então, se você comeu muito doce, se não tivesse o pâncreas, a sua glicemia, o seu açúcar no sangue ia lá para cima, como se você tivesse diabetes, e aí você acaba causando sérios problemas. Então, ele produz mais insulina e essa insulina mantém no nível normal. O senhor falou assim que o nosso cérebro vive de glicose, doutor? Basicamente, o nosso cérebro ele só consegue, na verdade, as células nervosas do cérebro só conseguem sobreviver com glicose. Por isso assim que o açúcar, né, é tão gostoso, digamos assim, porque é como um efeito de uma droga, ou seja, isso te dá uma sensação de prazer, o doce em si, porque o nosso cérebro também ele precisa disso? Né? Também porque o doce e esse açúcar no sangue acaba levando a produção também de outros hormônios como serotonina que dão sensação de prazer. Mas quando é demais, aí que mora o problema, né, doutor? Aí que mora o problema. É aí que entra o pâncreas justamente para poder jogar insulina no sangue para diminuir essa glicemia, esse açúcar no sangue, ou se às vezes a gente está muito tempo sem comer, num jejum prolongado e a nossa taxa de açúcar começa a cair, o pâncreas também vai lá e produz o glucagon para justamente jogar essa taxa de açúcar para um nível normal para você não desmaiar.
Eu gosto muito de imagens. O senhor estava mostrando fotos aí, doutor. Assim, então, o que é um pouco a localização? Pronto, né? Essa foto é basicamente da localização, onde a gente pode ver aqui o estômago. Certo. O pâncreas fica aqui atrás e aí a gente sobrepõe aqui a imagem do que a gente chama de via biliar, que é por onde essa via biliar está dentro do fígado, por onde vem a bile, que é o canal da bile se junta ao canal do pâncreas para cair no intestino para ajudar a gente a absorver. A bile também tem uma função, ali é uma engrenagem que tudo funciona junto e ela vai ter uma função primordial também ali na parte do mecanismo patológico da pancreatite aguda. Tá, quando a gente fala pancreatite, a gente sabe que é uma inflamação no pâncreas. Enfim, o IT é isso, a inflamação. Mas é só pancreatite que acomete o pâncreas ou existem outras doenças no pâncreas? Tem outras doenças também. A pancreatite basicamente é só a inflamação, que pode ter causas do próprio pâncreas ou causas externas, tá? Mas, por exemplo, você pode ter um câncer de pâncreas, um câncer exócrino, que a gente fala, que é aquele câncer que o pessoal geralmente tem mais medo, porque o pâncreas ele é um órgão que geralmente ele não dá tanto sintoma. Então, geralmente, o câncer inicial de pâncreas, ele não vai te dar muito sintoma. Às vezes pode dar só os sintomas típicos, às vezes de azia, queimação. E, na verdade, ele só vai começar a te dar algum sintoma de alerta quando esse tumor já está um pouco maior. E o pâncreas, ele fica nessa região que ela é rica em vasos e estruturas muito importantes. Então, se você tem um câncer que já pega isso aqui, já é um câncer mais difícil de ser tratado cirurgicamente. Por ser muito vascularizado, tende a ser também uma região onde a metástase acontece bem mais rápido? Sim, geralmente pela falta de diagnóstico precoce e também por causa dessa vascularização. Então a disseminação hematogênica, que é a disseminação pelo sangue, acaba indo rápido para fígado, para pulmão. Como é que eu sei que o meu pâncreas está doente? Como é que eu sei que eu tenho uma pancreatite? Vai que eu tenho uma pancreatite, eu não estou sabendo. Que sintomas externos? A pessoa tem vômito, diarreia? O que acontece externamente assim no corpo, doutor? A pancreatite aguda, geralmente você não tem como você não sentir, porque é uma dor absurda. Ah, é? É uma das piores dores. Geralmente o que a gente fala é que quando você ainda está no pronto-socorro, que você é médico, você está começando, o paciente de pancreatite é aquele paciente que geralmente ele está quietinho no canto, parado sem fazer nada, em posição já se protegendo, porque se ele sabe que se ele andar ele vai ter dor. Então é uma dor muito forte, no meio da barriga. Mas não se confunde com a dor na boca do estômago, alguma coisa assim? Doutor? Pode sim, só que geralmente é uma dor mais forte que pode irradiar para as costas também. E geralmente vem associada com vômitos, febre, às vezes pode ter diarreia também. Ou quando muita gente diz assim, eu tô com uma dor na boca do estômago, já é uma pancreatite e a pessoa não sabe o que dizer. Às vezes pode ser o início de uma pancreatite. Por isso que, na verdade, se você tem uma dor muito forte, o ideal é sempre procurar atendimento Agora, médico. doutor Gustavo, o fato de ter essas pontadas de dor, ela avisa, o corpo vai avisando ou chega de supetão aquela pontada lancinante aí, doutor? A pancreatite aguda, ela é lancinante. Geralmente você vai começar o quadro, não vai ser que nem, por exemplo, uma gastrite, que você vai comer hoje um pouco mais e vai sentir um desconforto. E aos poucos. E aí na semana que vem você come de novo e tem um pouco mais de dor. Não, a pancreatite você vai começar com a dor e essa dor vai se perpetuar e a tendência dela é só aumentar. Tá? Esse é o quadro da pancreatite aguda normal, que você vai acabar evoluindo e tendo que ir para um pronto-socorro para poder não só tratar a medicação para dor, mas tratar a pancreatite em si. Ok, tem um órgão em si que ele é resultado também de escolhas e atitudes nossas, posturas nossas, enfim. Eu faço alguma coisa de errado que provoca essa pancreatite? Ou seja, eu vou comer demais, eu vou tomar muito suco de limão, etc. Fumar muito, álcool, doutor, também? Sim, você chegou no ponto. A bebida alcoólica, ela é extremamente ruim para o pâncreas. A gente sabe que as duas principais causas de pancreatite aguda no mundo as doenças da vesícula biliar, que são as pedras na vesícula, e o álcool. Então o álcool está intensamente ligado à pancreatite aguda e o álcool também piora porque ele acaba levando ao quadro de pancreatite crônica. Entendi. Que na verdade o paciente vício. tem o quadro da pancreatite e fica tendo várias pancreatites subsequentes e aí o órgão
vai ficando, na verdade, começa a fibrosar, ele começa a endurecer e ele começa a perder a função. Ele se acostuma com aquela rotina de álcool. Exatamente. E vira crônico a coisa. Aí deixa até de ser aquele quadro da dor lancinante que aumenta para o paciente que começa a ter a pancreatite crônica, ele já vai tem um pouco de dor hoje, quando ele bebe, semana que vem ele bebe de novo, vai ter dor de novo, e isso vai evoluindo lentamente para uma pancreatite crônica até perda da função. Quer dizer que não é órgão. só o fígado que é prejudicado no álcool, o pâncreas também, por ser até menor, ele vai sofrer graves consequências. Exatamente. Às vezes a gente fica pensando que o álcool só leva à cirrose, quando na verdade uma das principais afecções do álcool também é a pancreatite crônica. Uma pessoa consegue viver sem o pâncreas? Consegue, mas a morbidade, as complicações que ele vai ter e essa taxa relativa de vida dele vai diminuir bastante, porque ele na verdade vai precisar de ele precisa tanto da parte secreção exócrina, que é justamente ele conseguir absorver as proteínas e os carboidratos com medicamento externo, como ele também vai ter que cuidar de toda essa parte endócrina. Então ele acaba se tornando um diabético em si. Uma pessoa que tem problema no pâncreas, doutor, assim, uma pancreatite, ou teve já uma ou duas, ou enfim, tanto da insulina, a produção da insulina, como quando tem açúcar demais, o glucagon, isso? Glucagon. Né? Quando tem produção de menos do açúcar da insulina, ou seja, se compromete, essas duas funções se comprometem no caso assim, de um comprometimento do pâncreas? Na pancreatite aguda, não muito, porque as células que produzem esses dois hormônios acabam funcionando basicamente normal. Quando você tem uma pancreatite aguda grave, aí sim, porque na verdade a pancreatite aguda a gente divide em duas, em uma pancreatite aguda leve, onde você tem só uma inflamação e um edema do pâncreas, ele fica meio inchado, tá? E a pancreatite grave, que a gente chama que na verdade seria uma pancreatite aguda necrotizante, que parte do pâncreas começa a morrer. Entendi. Então aí começa sim a ter uma deficiência dessa parte hormonal. Na pancreatite crônica não, na pancreatite crônica a gente já vê que tanto a insulina quanto o glucagon, eles já começam a diminuir a produção dele, porque você vai perdendo todas as células do pâncreas. Uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes, o assunto de hoje não é diabetes, mas tem tudo a ver com o pâncreas, porque ele que vai regular a taxa de açúcar no sangue. Uma pessoa que tem diabetes, significa que o pâncreas não está trabalhando bem, ou está trabalhando demais, ou está trabalhando de menos? Daí, doutor, como é que é? O diabético em si, a gente tem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é aquele paciente que, na verdade, ele não produz nenhuma insulina. E o diabetes tipo 2, que é aquele paciente que acaba sendo adquirido com alimentação, sobrepeso, obesidade. Uma parte do pâncreas dele já não funciona direito, que geralmente são aquelas células ilhotas lá, que são as células beta que acabam produzindo insulina. Entendi. Então ele já tem uma perda de função daquela ali, que se ele continuar com os hábitos de obesidade, alimentação, essas células vão acabar morrendo mesmo. E, por exemplo, o senhor citou que um dos problemas do pâncreas é o câncer, né? Uma vez que instalou um câncer ali, ou seja, o câncer ele vai acabar com as células do bem aí, doutor, assim. E aí, ou seja, como é que fica a insulina, como é que fica o glucagon, como é que fica esse equilíbrio, né? Na verdade é o seguinte, quando você tem um câncer, ele vai atingir determinada parte do órgão. Então, ele pode pegar tanto a cauda, quanto o corpo, ou a cabeça do pâncreas. Geralmente, os tumores que pegam tanto a parte de corpo e a parte final lá do pâncreas, e a parte da cauda do pâncreas, são tumores mais fáceis de se ressecar, de você operar e de você tirar, porque você vai ter uma grande parte de... Ele não se regenera, tirou. Não, tirou. Não é o fígado resolve. Que vai, né? Mas você ficando com uma pequena parte dele, você consegue. Ele continua funcionando. Produzindo em menos quantidade. Em menos quantidade, mas continua. Geralmente o paciente não evolui para uma diabetes tipo 1. Por exemplo. Qualquer pessoa pode ter a pancreatite, uma criança, um jovem, ou já é uma doença dos grandes? Geralmente já é mais uma doença dos grandes, pelos dois fatores principais, que são tanto o uso de bebida alcoólica e as doenças da via biliar, da vesícula biliar, que seriam as pedras na vesícula, que geralmente acometem mais mulheres, obesos, pessoas mais velhas acima de 40 anos. E a pessoa que teve que tirar a pedra da vesícula, ou seja, ela teve que remover, estava lá, a bolsinha de pedra estava cheia, tiveram que tirar. Então, tirando a vesícula, vai comprometer o pâncreas ou os dois precisam um do outro? Então? Não, justamente isso aí. Qualquer paciente que tenha pedra na vesícula, independente de tamanho dessa pedra, o ideal é sempre retirar a vesícula,
porque o principal temor da gente é justamente que essa pedra desça por essa via biliar, que é esse canal verdinho aqui, e acabe entupindo o ducto do pâncreas. Mostra de novo. Essa aqui. Você tem a vesícula verdinha aqui em cima, e aí você tem esse canal. Isso dá uma balançadinha isso, só para a gente controlar a luminosidade. Pronto. Isso, agora sim. Você tem a vesícula, a via biliar, e essa via biliar que traz a bile do fígado para o intestino, ela se junta com o canal do pâncreas. Então, o que acontece? A vesícula produz a pedra. Essa pedra, toda vez que você come qualquer coisa que tenha gordura, seja gordura boa ou gordura ruim, a vesícula contrai e joga essa bile em direção ao intestino. Entendi. Essa pedra entope esse canal principal e entope o canal do pâncreas, aí levando a ativação das enzimas do pâncreas dentro do próprio pâncreas, e aí ele começa a destruir o próprio pâncreas. Olha só, né? Tá? Então aí o que acontece? Inflama-se o pâncreas. O pâncreas, ele incha, doutor? Ele incha. Ele fica o que a gente chama de tanto que é pancreatite aguda edematosa, que ele fica inchado. Entendi. E aí o tratamento é tirar essa pedrinha daqui e sempre tirar a vesícula. A gente não existe cirurgia para se tirar pedra de vesícula. A gente sempre tira a fonte do problema, que é a vesícula, porque senão o paciente pode ficar espera encher ou... Descobriu que tem pedra, já tira pelo risco de pancreatite, porque a pancreatite aguda é um quadro que pode evoluir para uma forma muito grave. A gente viu que é um assunto sério. O senhor já falou aí da insulina, do glucagon, enfim, das enzimas que produz. Falamos também da bilis aí, que é a vesícula, né, que a gente tem. Enfim, agora tem tratamento tudo isso, doutor? Como é que eu começo a tratar o meu pâncreas? O tratamento para pancreatite aguda, o paciente geralmente ele acaba procurando o hospital porque ele tem muita dor, e esse tratamento, a grande maioria das vezes, 95, 99% das vezes, o paciente acaba sendo feito internado. Na pancreatite, tem que internar. Tem que internar. Na pancreatite aguda em si, o principal tratamento é o que a gente chama de jejum ou repouso pancreático. O pâncreas, ele na verdade, toda vez que você come ou bebe alguma coisa, ele secreta, ele produz mais aquelas enzimas que vão para o intestino. Então o ideal é fazer com que ele não produza nada. Então o principal tratamento é jejum absoluto. Por isso que é necessária a internação, porque ali vai ter esse controle para que ele fique quietinho. Então. Exatamente. Aí o paciente não come nada, só que ele precisa também repor tudo via parte sanguínea. Então geralmente entra com hidratação venosa, com soro, o paciente fica tomando soro glicosado, e às vezes, se for um jejum prolongado, aí tem que entrar com nutrição parenteral. O tratamento do pâncreas é só naquele momento em que a pessoa está internada, ou ela sai dali já aliviada, com aqueles sintomas todos de dor, e continua o tratamento em casa? Ele acaba tendo que continuar esse tratamento em casa, sempre através de uma dieta. A gente sempre deixa o paciente com a dieta com baixo teor de gordura, para também não sobrecarregar esse pâncreas, tá? As causas a gente sempre tem que tratar, então se é um paciente que faz uso de bebida alcoólica, ele tem que cessar o uso de bebida alcoólica, tá? Se é um paciente que tem pedra na vesícula, ele vai ter que operar e retirar essa vesícula. Então a gente tem que sempre ir a fundo nas causas. Quanto tempo demora, ou vai depender de pessoa a pessoa, o tratamento, doutor, assim, o processo de recuperação? Depende muito de como o paciente evolui. Na pancreatite aguda leve, geralmente esse quadro é rápido. A gente faz o controle através de enzimas, das próprias enzimas que o pâncreas produz. Então tem uma enzima que a gente chama de amilase, que a gente dosa ela, geralmente ela está bem alta na pancreatite aguda e a gente espera ela descer, ela cair. Tá? Isso na pancreatite leve demora aí de 3 a 7 dias no máximo, mas nos quadros de pancreatite grave tem pacientes que acabam ficando internados por 3, 5 meses no hospital, tendo que operar 2, 4, 5 vezes. Todo esse tempo, doutor, todo esse tempo por causa do pâncreas, porque a pancreatite grave, o pâncreas começa a morrer, ele começa a perder a função, ele necrosa, que a gente fala. Entendi. E aí essa necrose às vezes infecta. O que acontece? Uma bactériazinha sai do intestino e acaba infeccionando aquilo ali, aí o paciente tem que operar 1, 2, 3 vezes, porque a gente precisa tirar esse tecido necrótico infectado. Então, às vezes não parece ser um quadro tão simples, mas é um quadro que pode se transformar numa catástrofe. Ô doutor, e aí a pessoa que não tem essa pancreatite gravíssima, mas ela ficou mais ou menos, fez o tratamento, ficou internado, foi para casa, fez o tratamento certinho, dos 7 dias ali, conforme a prescrição médica, mas ela sempre foi adepta um pouquinho à bebidinha, né? E aí ela se sente melhor, e aí, poxa, já me tratei, me cuidei, já não tem mais esse problema, e volta a beber, né? E aí, doutor?
Esse é o problema. O paciente, geralmente, depois de um tempo, ele até esquece que ele ficou internado, esquece daquela dor absurda que ele teve e acaba se rendendo a não só a bebida alcoólica, mas a alimentação. E grandes chances dele fazer outro quadro, principalmente com o uso de bebida alcoólica, outro quadro de pancreatite aguda. E aí a gente entra naquele ciclo que ele acaba evoluindo, fazendo 2, 3, 4 pancreatites agudas, evoluindo para pancreatite crônica, que aí vai reduzir mais ainda o índice de vida dele. O senhor falou assim que ele volta a recorrer ao uso da bebida e da alimentação. Que tipo de alimentação? Geralmente alimentação rica em gordura, são aquelas alimentações ricas em gorduras, frituras, carboidratos, massas. Aquela picanha gordurosa, enfim, nossa, falar disso agora, a pessoa que está fazendo almoço aí, então, tem que cuidar também, né? A gente tem que cuidar com as gorduras, frituras, você que vai começar agora a lidar, né? Talvez aí no seu fogão, cuidado com as frituras, assim, se tem que fazer, talvez outras alternativas, porque isso a médio e longo prazo pode acumular situações aí complicadas no pâncreas. Então o tratamento ele é medicamentoso e tem situações que é necessidade de cirurgia. De cirurgia. Não só cirurgia para retirar a causa do problema, como a gente viu nos quadros de pedra na vesícula, que você precisa operar a vesícula, só que nos próprios quadros da pancreatite aguda, na pancreatite aguda grave, necrotizante, que você tem que operar e tirar essa parte morta do pâncreas. E nos quadros de pancreatite crônica, às vezes você tem que operar porque o paciente tem muita dor. Então, às vezes você acaba operando para tirar uma parte do pâncreas por causa da dor do paciente. A gente ouve, a gente vê muitas pessoas que têm algumas agulhinhas, doutor, por causa do diabetes, tem que aplicar, porque o meu pâncreas não funciona. Ou seja, isso vai ter que ser feito pro resto da vida. E quando o pâncreas, assim, o senhor falou assim, porque o pâncreas pode ir morrendo aos poucos. E quando morre totalmente, aí? Quando esses pacientes com pancreatite crônica acabam evoluindo para basicamente um distúrbio que ele não consegue mais produzir insulina e glucagon, ele entra realmente num diabetes secundário, que foi por causa dessa morte do pâncreas, e ele aí vai ter que repor, e ele vai virar um diabético, vai ter que repor insulina o resto da vida. O resto da vida, Pro resto da vida. Não tem transplante de pâncreas? Tem transplante de pâncreas, mas é uma cirurgia bem complicada, com um risco de mortalidade bem alto também. Entendi. E olha, e o senhor falou assim, às vezes pode entrar uma bactéria que vem do intestino, ou seja, também não é só o pâncreas pelo pâncreas, mas o pâncreas com aquilo que também o organismo não está colaborando com ele, doutor? Isso, porque quando você tem o quadro de pancreatite, por consequência, o intestino da gente ele meio que para de funcionar, ele entra num sistema que a gente chama de ilho metabólico. O que acontece? Tem aquelas contrações que a gente chama de peristalse, o intestino ele diminui bastante, porque ele diminui o sangue ali naquela região para deixar para os órgãos essenciais. Como esse intestino fica meio parado, aquelas bactérias que já vivem normalmente ali, eles podem fazer uma coisa que a gente chama de translocação, elas saem do intestino e podem infectar aquela região ali. O papo está muito bom, doutor, mas assim as pessoas também estão interessadas, têm dúvidas sobre o assunto de hoje. Vamos lá, vamos dar um bom dia carinhoso ao seu Francisco Júnior, de Florianópolis, Santa Catarina. Bom dia, seu Francisco, que bom que o senhor está participando aqui do Saúde e Fé. Meu filho descobriu recentemente que está com pancreatite. Fiquei muito assustado e preocupado. Ele pode ser curado dessa doença? Pergunta o nosso amigo, seu Francisco, doutor. Bom dia, seu Francisco. Pode sim. Se foi uma pancreatite aguda, ele fez o tratamento adequado, ele realmente vai curar dessa pancreatite aguda e vai viver normalmente aí para o resto da vida. Só que ele vai ter que sempre ter atenção em relação ao que a gente falou, em relação principalmente à dieta e principalmente a evitar o uso de bebida alcoólica. Vamos lá para Cambé, no Paraná, o nosso amigo Murilo Venâncio. Bom dia, Murilo. Que bom também que você está acompanhando o Saúde e Fé. Está aprendendo barbaridade, viu? Olá, Frei, bom dia. Eu sempre bebi bastante, desde muito novo, e atualmente tenho pancreatite aguda. Ainda não consegui largar da bebida. Posso continuar bebendo com moderação? Não, pelo amor de Deus, né? Não, faça um tratamento para largar disso, porque é acumulativo no organismo, né, doutor? É aquilo que a gente bateu na tecla hoje e já falou. O uso de bebida alcoólica, ele acaba piorando vários órgãos do nosso sistema. O pâncreas é um grande exemplo disso. Geralmente a gente acaba pensando muito no fígado, só na cirrose, mas tem que lembrar que o álcool ele é completamente nocivo ao pâncreas. A nossa amiga Carolina Abidalá, olha só,
Abiladá, leia direito, Frei. Carolina Abiladá, de São Paulo, capital. Obrigado, Carolina, Deus te abençoe. Eu vou ficar só no Carolina, viu? Que Deus abençoe. Qual a diferença entre cirrose e pancreatite? Cirrose é mais fígado, pancreatite é no pâncreas, doutor. A cirrose ela é uma agressão do álcool ao fígado. Você acaba tornando esse fígado mais fibrótico, ele vai perdendo a função dele porque ele vai diminuindo de tamanho e ficando mais duro. Isso acontece também, só que no pâncreas, causando a pancreatite crônica que a gente falou. A única vantagem disso tudo, Carolina, é que o fígado, se tiver assim pelo menos uns 35% bom, dá para recuperar, ele se regenera. A pancreatite não. Então evitar bebida de todo lado, viu? O Michael, né? José de São Paulo, capital. Obrigado, Michael, Deus te abençoe, um bom dia para você. Meu pai tem pancreatite, corro o risco também de tê-la. É hereditário também, doutor? É hereditário, tem um grau de pancreatite que é hereditário. Então, se tem pais com pancreatite, o ideal é sempre ficar atento, principalmente ao uso de bebida alcoólica e ao uso de alimentação rica em gordura. E é importante isso, saber que você que consome, né, diz, eu consumo, nunca tive essa dor lancinante que o doutor falou, então eu acho que eu não tenho pancreatite. Pode ser que hoje, graças a Deus, você não tem, né? Mas talvez o teu pâncreas está lá preservado por obra e graça de Deus, mas às vezes o teu fígado também está sendo comprometido aos poucos. Então, na dúvida, vamos diminuir também essa quantidade, viu? É por sua saúde, viu? A Karina Nakamoto, de São Vicente, São Paulo. Bom dia, Karina, que Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Minha amilase, né, é de 320 e a lipase é de 24, já fiz TC. Não acusou nada, também não sinto sintomas nenhum, já tive uma crise de pancreatite faz uns 2 anos, porém de 6 em 6 meses repito os exames, a amilase não abaixa. O que pode ser? O que ela está? Amilase, lipase, o que é isso, doutor? Bom dia, Karina. Vamos tentar tirar umas dúvidas. A amilase é uma enzima que a gente fala que ela é específica para a gente tentar diagnosticar a pancreatite. Geralmente, quando essa amilase está num valor muito alto, significa que você tem uma inflamação do pâncreas. O hemograma diz isso? O hemograma é uma parte de um exame de sangue que a gente vai dosar várias coisas. A amilase ela é específica. A lipase ela é específica do pâncreas. Então, se você tem uma lipase alta, você provavelmente tem uma inflamação do pâncreas. A amilase às vezes pode estar alta, sem ter inflamação do pâncreas, até porque a gente produz também a amilase salivar. O ideal nesse caso é que ela tenha uma amilase que realmente está um pouquinho alta, não está tão alta assim, mas está um pouquinho alta, e a lipase está normal. A tomografia não mostrou nada, ou seja, são as duas coisas que a gente usa para tentar fazer diagnóstico de pancreatite. Dosar a amilase e lipase e fazer a tomografia de abdômen. Pelo quadro, ela não está com pancreatite agora, mas como ela falou que ela teve uma pancreatite há 2 anos atrás, o ideal é ela investigar outras causas de pancreatite. Então, por exemplo, microcálculo de vesícula, pedrinha bem pequenininha na vesícula, você faz o ultrassom normal e esse ultrassom acaba não vendo nada na vesícula. Então, o ideal é você fazer um outro tipo de ultrassom que a gente chama de ultrassom endoscópico. Você faz uma endoscopia e por dentro você faz um ultrassom e aí ele vê essa pedrinha pequenininha, que geralmente é isso que acontece. O paciente faz uma pancreatite aguda, não se descobre nada, e aí depois de 6 meses ele faz outra pancreatite aguda e não está fazendo uso de álcool nem nada, e você vai descobrir que na verdade são esses microcálculos de vesícula e aí está indicado a retirada da vesícula. Gente, o pâncreas, 15 centímetros, tem essa função fantástica, a produção da insulina, do glucagon, enfim, tem várias funções, a gente precisa cuidar. O que tem que evitar? Gorduras e, acima de tudo, bebida. Fazer exercício físico, evitar a obesidade, tudo isso é uma maneira de cuidar do seu pâncreas para que ele continue fazendo a função pela qual Deus criou em cada um de nós, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar hoje com o Dr. Gustavo Paturi, gastroenterologista. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, gente, pode seguir lá. Dr. Gustavo Paturi, é Dr. Gustavo Paturi, e o telefone 0 operadora 11 99296 4074. 99296 4074 é o telefone para você entrar em contato, que vale a pena, viu, gente? Doutor Gustavo, né, o que eu vou dizer além de muito obrigado? Eu que agradeço. E um até breve, viu? Um até breve, porque o senhor falou tantos temas aqui, o senhor é gastroenterologista, queremos o aparelho digestivo, o senhor manja muito bem, conhece muito bem, viu? Obrigado, um prazer Podemos de novo estar aqui. Convidá-lo? Sempre, sempre, é um muito prazer. Obrigado, doutor. Que Deus abençoe, parabéns aí pelo seu trabalho também.